Amém? Então, abra sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Cada pastor, cada irmão, cada jovem, cada criança, cada visitante, sejam todos bem-vindos nessa noite. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 até o 10. Aqueles que nos acompanharão de casa, do seu carro, na sua casa, no trabalho, aonde você estiver, de dia, de noite, pela madrugada, que Deus possa injetar no seu coração também esse desejo em fazer a obra de Deus. Sejam bem-vindos também. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 10. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa mais uma vez abrir o nosso entendimento aqui. Diz a palavra de Deus em Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça mais uma vez pela tua linda e gloriosa palavra. Nós pedimos agora que o Espírito Santo nos ajude aqui, nos auxilie aqui, para que nós possamos, ó Pai, não somente, ó Pai, ler, mas compreender e entender a tua palavra. Por isso, abençoa a cada um dos teus filhos que aqui estão, cada um que acompanha onde quer que esteja, e derrama a sua bênção e ser conosco, no nome de Jesus. Igreja amada de Cristo Jesus, é importante nós entendermos algumas coisas, para que nós possamos entender quem nós somos. Por que você está aqui nessa noite? Por que você existe? Porque tem gente que talvez diga assim, para que eu nasci? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Entenda nessa noite que em tudo Deus tem um propósito. E a palavra que nós lemos aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar, né, da grandeza e de tudo aquilo que Jesus fez em favor de todos nós. E Paulo, quando ele fala da salvação pela graça, e o que nós lemos aqui fala sobre isso, está dizendo que é pela graça de Deus é que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém possa se gloriar, bater no peito e dizer, eu fiz mais, eu trabalhei mais, e por isso eu mereço ser salvo. Não é assim que funciona. É mediante a nossa fé. É mediante a nossa fé, através dela, a graça de Deus nos alcança e nos dá vitória. Através desse momento importante, Paulo quer passar aos Efésios a importância que a igreja tem. E o cabeça dessa igreja não é o pastor Roberto. Cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo Nazareno. Eu, como vocês, faço parte do corpo de Cristo. Ninguém é dono da igreja. A igreja só tem um dono só. E o nome do dono da igreja se chama Jesus Cristo Nazareno. Às vezes se intitula a igreja do pastor fulano, do ciclano, a igreja do fulano de tal, mas a igreja só é dirigida pelo líder espiritual que foi levantado, mas a igreja é de Jesus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então eu quero que você entenda nessa noite essa palavra, Paulo dizendo que através do sacrifício, pela Jesus, a cabeça da igreja, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, ele tem o poder
de unir através da cruz de Cristo tanto gentios como judeus. Jesus, no sacrifício, ele não faz acepção de ninguém. Ser cristão é entender que Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus nunca fez e jamais fará. Ainda que homens coloquem barreiras e levantem obstáculo, mas Deus, por mais pior que seja a situação do ser humano, Ele continua amando essas pessoas. Porque Deus, Ele é amor, e tudo se resume nisso. Mas nessa noite, dentro deste capítulo de Paulo, como foi um dos maiores, né? Claro que depois de Jesus é o nosso maior exemplo, mas Paulo, um grande missionário fazendo a obra do Senhor. E ele vai levantar, né, juntamente com alguns dos discípulos, dos apóstolos, né, de pessoas que foram levantadas com ele, como Barnabé, como outros mais, que cada um seguiu um caminho. Ele faz questão, né, de levantar, criar, né, através da palavra, formar pessoas e levantar igrejas em determinados lugares. Essa é a missão da igreja, é levar a palavra e edificar igrejas por várias partes dessa terra. E então nós vemos que nessa noite eu quero falar aqui sobre esse tema importante que é missões. Missões é algo que precisa estar no nosso coração. Por quê? Porque quando nós falamos alguém para ser um pregador, para levar a palavra, para ser um missionário, ele precisa ter um curso de missiologia, né, estar preparado. Claro que se ele tem é bom, mas também não quer dizer que quem não tem não pode fazer. Mas o que é a missiologia? A missiologia se nós resumirmos a palavra míssio, nós vamos ver que essa palavra míssio significa envio, né? Como se fosse um míssil mesmo, aí que a pessoa numa guerra levanta um míssil, e aquele míssil ele vai ter uma direção e vai ter um alvo para que ele atinja aquele alvo. Não é assim que funciona? Então nós somos mísseis de Deus. Nós somos direcionados para fazer uma determinada missão para o Senhor. Então todos nós que estamos aqui, você é um missionário. Agora quando nós falamos míssio, aí vem a parte logia, que é missiologia. Então missiologia, logia significa estudo, né? É o ramo da teologia que estuda as missões, que são ações e propagação de uma religião. Então isso é logia, ou seja, é o ensino, né, é o estudo que aperfeiçoa em cada área. E o que nós fazemos? Qual é a nossa religião? O que nós pregamos? Nós pregamos o cristianismo. Religião só existe uma. Viu? Religião só existe uma. Não existe 10, 20 religiões, existe denominações, né? Existe também seitas e heresias, isso aí existe, mas religião é uma só, porque há um só Deus. Agora, mesmo pessoas que eram de dentro da igreja, que se corromperam e se tornaram hereges. Ou seja, pessoas que estavam dentro do caminho do Senhor, não vou levantar a minha igreja. E aí, isso se tornou, né, uma seita. E eles continuam pregando o quê? Heresia. Ensino de homens. Nós vemos aí algumas denominações que são constituídas como seitas. Por quê? Porque elas seguem a doutrina de um homem, mas elas têm na mão o quê? A Bíblia. É isso que acontece. Eram pessoas conhecedoras da verdade, mas que ao decorrer do tempo eles começaram a criar pensamentos e dizer: não, eu vou formar a minha igreja, vai funcionar desse jeito. É a igreja de ciclano, de fulano. Mas eu já disse aqui desde o início que a igreja tem um dono.
E se esta igreja não estiver embasada nos preceitos, nos princípios, são mais de 600 mandamentos, e se a igreja não está resumida dentro da palavra de Deus, essa igreja se torna uma igreja herética. E isso é um problema, é uma dificuldade. E nós vivemos num mundo onde muitas pessoas dizem que vai para o céu e infelizmente não conseguirão chegar se não se converterem ao Evangelho. Então você é um missionário. Paulo era missionário e ele estava mostrando o poder que há no sacrifício que Jesus fez por todos nós. Porque o povo ainda estava preso aos ritos. O povo ainda estava preso ao passado. Mas Paulo vinha anunciando Jesus Cristo ressuscitado. Aquele que traz vida e vida com abundância, porque pela lei nós estávamos desconectados. O homem não tinha mais conexão, então Jesus faz nova ponte, Jesus faz nova conexão, e aquilo que estava morto passou a ter vida, aquilo que estava paralisado tornou a se movimentar, porque isso é o poder da cruz de Cristo. O evangelho sem cruz não é evangelho. Hoje em dia se pregam muitos assuntos e não pregam mais salvação, arrebatamento, renúncia, crucificação de Cristo, crucificação do nosso pecado. E esta é a mensagem que Billy Graham pregou, que Paulo pregou, e John Wesley pregou, que muitos e muitos missionários anunciaram. Eles não tinham um som como nós temos hoje, eles não tinham o alcance como nós temos através da internet aqui, pregando para multidões de pessoas, mas eles tinham algo que talvez está faltando na igreja do século 21, comunhão com Deus, compromisso com a palavra. E na forma simples que eles pregavam, multidões de pessoas se convertiam ao Evangelho e se entregavam a Jesus. Então eu quero que você entenda uma coisa: se você entende nessa noite que você é um missionário, então consagre as suas habilidades ao Senhor. Tem muita gente que quer fazer missões, mas quer fazer de qualquer jeito. E missões é um campo missionário onde cada um vive num campo. E esse campo pode ser qualquer lugar. Mas você precisa estar revestido do poder de Deus, da palavra de Deus, para que você então anuncie as boas novas de salvação. Eu te pergunto nessa noite: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? É uma reflexão. Porque muitas das vezes a gente está dizendo, mas isso é papel do grupo semeado da igreja, é dos missionários, é do fulano. Mas eu quero que você entenda e saia daqui nessa noite convicto que você é um missionário de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Porque o texto que nós lemos fala que nós somos salvos mediante a graça. Agora, e algo importante: não vem de obras para que ninguém vos glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu quero que você não esqueça disso, boas obras. Porque isso é importante? Porque no Salmo 139:16, a Bíblia diz que cada um nasceu com um propósito. Antes de você nascer, Deus já havia desenhado os planos para a sua vida. O Salmo fala sobre isso. Ainda informe, ainda em formação, Deus já tem um projeto grande na sua vida. É por isso que eu disse aqui no início do culto que ninguém aqui é obra do acaso, ninguém está aqui por acaso não.
Eu não estou aqui na igreja e você precisa trazer essa responsabilidade para a sua vida e entender quem é você e para que você foi chamado. Senão você vai ficar sendo aquele crente de banco. E aí alguém diz que crente de banco é prego, que fica lá pregado toda a vida. Mas você não foi chamado para estar nesse banco simplesmente. Você senta aqui, recebe e dispersa a palavra que você recebe. Você sabia que tem pessoas obesas espirituais? Pessoas que se alimentam da palavra, comem da palavra e não conseguem repassar a palavra e fica só para si próprio. Elas estão obesas, estão recalcadas, e isso vai lhe fazer mal, porque a palavra que está em ti, a palavra que está em mim é para ser propagada e levada às pessoas que precisam. E quem é que precisa? Todo mundo precisa. Então entendamos que você nasceu para um propósito. Coloca isso no seu coração. Salmo 139:16. Ao entregar o seu coração a Cristo, Ele confiou muitas obras para você realizar como cristão. Veja que Efésios 2:10, que nós lemos, diz não diz que faríamos, mas sim que deveríamos praticá-las. Então no versículo 10 diz que nós devemos praticar o quê? Boas obras. Não é que você vai praticar, você vai colocar em prática aquilo que você é. Você está entendendo que você não é uma obra do acaso, você não é um qualquer, você é alguém que Deus chamou numa finalidade para fazer a obra do Senhor. Por que muitos não praticam quando deveriam praticar? Mas são muitos que estão e nem todos fazem. Por quê? Porque estas pessoas não praticam, talvez porque não entenderam a função no corpo de Cristo. É porque na verdade essas pessoas estão perdidas dentro da igreja. Elas não entenderam ainda a sua participação no corpo de Cristo. E nós precisamos entender, tudo que fazemos, quer na igreja ou na vida secular, nós devemos consagrar ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, consagra a Deus. Apresenta-se diante do Senhor, porque assim quando você apresenta o seu ministério, apresenta o seu chamado, a sua vida diante de Deus, apresenta aquilo que você tem, que você possui, os seus bens, a sua família, então tudo isso nós devemos consagrar a Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença. Porque a Bíblia diz em Romanos 11:36 assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então tudo que nós vamos fazer é dele. Tudo que a gente faz é por meio dele, entenda isso. E é para ele que são todas as coisas. Nós não temos nada de nós mesmos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Faça, mas consagre ao Senhor, o Deus que é o cabeça da igreja. É o Espírito Santo que direciona a igreja, o que ela vai falar, o que ela vai fazer. Tem muita gente sem saber o que eu faço, o que eu vou falar. Lembra que Jesus disse: olha, vocês não precisarão se preocupar com o que há vez de falar, mas somente consagre ao Senhor o vosso chamado, e o Espírito Santo há de colocar na vossa boca, na sua mente, as palavras que você precisa dizer.
A igreja do Senhor não é uma igreja que não tem direção, não é uma igreja sem norte, sem uma bússola. Nós temos o direcionamento chamado Espírito Santo de Deus, mas tudo deve ser feito da melhor forma possível. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Porque igreja não é o que muita gente pensa que é. Igreja não são paredes. Igreja não é CNPJ. Igreja não é uma denominação, um título. Igreja não é um clube aonde alguém se associa nela. Igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. A igreja, esse templo aqui, ou outros templos muito maiores, 10, 20, 30 vezes maiores, catedrais por aí, não tem nenhum valor se não houver pessoas. Pode ter tudo do bom e do melhor, o melhor som, os melhores assentos, melhor lugar para vocês, para estar as pessoas. Se lá não tiver ninguém, esse lugar não tem nada. Porque igreja não é estrutura física, igreja é um corpo vivo. E a cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo. Tem muita gente se apegando à denominação, tem muita gente se apegando com lugares, com estrutura. Meu irmão, entenda o seu chamado, para que foi que Jesus te chamou, e comece a fazer a diferença por onde você passar. Mas é claro que você precisa de uma igreja para congregar. Mateus 18, de 18 ao 20, veja o que diz aí a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, você está entendendo qual é o papel da igreja? O que é a igreja? A igreja é isso. A igreja é um lugar onde existe pessoas que concordam, pessoas que pensam de forma inteligente para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Aonde 2 ou 3 estiver reunido, ali eu estarei no meio dele. Esta é a igreja. É por isso que eu te disse aqui, que igreja, a grande igreja de Cristo não é prédio aonde reunimos, mas sim pessoas que se reúnem em um lugar para congregar. É isso que é a igreja. A igreja se reúne na finalidade de congregar, adorar o nome do Senhor. Quem veio congregar nessa noite? Foi para isso que nós viemos aqui, para adorar, para ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Então a igreja é um lugar para se congregar, ou seja, é um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça, e cada um que está aqui é membro desse corpo. Você não pode dizer para a mão que você não precisa do pé. Você sendo mão, você sendo olho, não pode dizer que não precisa da boca. Porque todos nós dependemos uns dos outros. Já pensou tirar aí a sua mão, ou cortar uma das suas pernas? Você vai ficar manco. Você vai ficar deficiente. E vai haver situações que você não vai ter como executar determinadas obras. Por quê? Porque você é um deficiente espiritual.
E para fazer missões, nós precisamos estar bem diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que para exercer o sacerdócio, antigamente, a pessoa não podia ter nenhum defeito. Ele era observado do alto da cabeça até as plantas dos pés, e se ele houvesse qualquer falta no seu corpo físico, essa pessoa não poderia exercer o trabalho sacerdotal. Então hoje também não é diferente, porque se nós somos um organismo, e se esse corpo não está bem ajustado, a obra não cresce. A missão não vai chegar onde deveria chegar, porque um puxa para um lado, outro quer puxar para o outro, e assim a obra de Deus não acontece. Mas o bom cristão é aquele que sabe discernir bem todas as coisas, mesmo que talvez ele não será favorecido, mas ele diz: mas em prol do reino de Deus, eu também irei fazer. Eu também estou nessa, junto para que essa obra aconteça, porque a honra, a glória, o louvor não é meu, a igreja não é minha, ela é de Deus. Nós somos apenas mordomos de Deus. Você precisa, eu preciso exercitar a mordomia, aprender a ser mordomo. E que é o mordomo? É aquele que cuida dos bens do seu Senhor. De que jeito você deve cuidar dos bens que Ele lhe entregou nas tuas mãos? Se você, Jussara, se você, pastor João, pastor Paulo, nasceu com um propósito já na presença de Deus, quando você ainda estava informe no ventre da tua mãe, Deus lhe entregou responsabilidades. Então, quando você é um bom mordomo, um bom servo, você faz o melhor para o seu Senhor. Mas vivemos num tempo onde a ingratidão está tão grande, e as pessoas olhando para o seu próprio umbigo e dizem: eu não vou fazer para beneficiar A e B. É o tipo de visão de quem não consegue ver verdadeiramente para que ele foi chamado. O que é a igreja? Igreja é um organismo. Igreja não é simplesmente estar reunida, ela precisa viver unidade. Porque reunir é fácil, mas viver em unidade é outra coisa. E é isso que faz a igreja evoluir. É isso que faz o ministério, a Assembleia de Deus, Ebenezer, as igrejas na face da terra crescer. A igreja de Cristo não pode impor barreiras, obstáculo, para que a obra de Deus não avance, não cresça. Se é para o bem da obra de Deus, contribua, ajude, estenda as mãos, faça a tua parte, porque isso será agradável aos olhos do Criador e o dono da seara, o dono da obra. É tempo da igreja entender que você é um missionário. Eu vou trazer um missionário lá da África, tudo bem, mas você também é um. E a mesma habilidade que ele entregou a muitos, pode entregar a você. Basta você querer, basta você entender para que é que você foi chamado. A igreja foi estabelecida por Cristo para anunciar o evangelho da paz. Foi para isso que Deus te levantou. Talvez você entrou dizendo: mas para que eu estou nessa igreja? Entenda, você foi chamado para anunciar a palavra da paz. Aonde você quiser, aonde você estiver, faça do local onde você está o lugar propício para anunciar as boas novas e trazer paz a quem precisa de paz. A palavra grega de igreja vem de eclésia, que significa chamados para fora. É isso que significa a palavra igreja, assembleia, eclésia, que é chamados
para fora. Para fora aonde? Aonde Deus vai te levar? Deus não chamou a igreja para ficar entre quatro paredes. Você está aqui, você se capacita, você aprende, na escola bíblica dominical você é orientado como fazer, no estudo de ensino você também nessa noite está aprendendo, e aqui nós vamos sendo formados, nós vamos sendo capacitados, mas a obra grandiosa não está aqui, está lá fora. Porque Jesus disse o quê? A seara está madura, os campos estão floridos, mas poucos são o quê? Eu não te falei que a igreja tem dono? Aí Jesus disse assim: mas rogai ao dono da seara, para que ele envie ceifeiros para fazer esta obra. Você não está no deserto, mesmo que se estiver no deserto, você vai pregar também. Ainda tem gente olhando e dizendo: ah, mas aqui é tão difícil. Difícil de quê? Difícil? Não existe difícil quando alguém entende o chamado que tem e consagra a sua vida a Deus. É difícil para quem não quer orar, para quem não quer jejuar, para quem não quer pagar o preço, para quem não quer ir em busca das almas, para quem não quer colocar, aleluia, a Bíblia Sagrada à frente de tudo e começar a anunciar a palavra viva que salva, que cura, que liberta. Quando alguém se dispõe a empregar o Evangelho, os resultados virão. Deus quer usar você. Você não é um qualquer. A igreja, ela é viva. A igreja é ativa. A igreja não é parada, estática, morta ou imóvel. A igreja é viva, ativa, dinâmica, é imparável. A igreja, ela não é estagnada, ela não foi chamada para ficar uma paralisia. Tem gente que recebeu Cristo e estão paralisados. Tem pessoas jovens, senhoras, obreiros que estão mortos e não conseguem nem mesmo conduzirem a sua própria vida na presença de Deus. É uma luta, é uma batalha para ser crente. Que batalha é essa, pastor Jeff? Pessoas que têm dificuldade em ser um cristão vivem socorrendo a própria vida. Sabe por que essas pessoas muitas das vezes vivem assim? Porque eles buscam uma paz, e esta paz só Jesus é que pode dar. E quando você se dispõe, consagra a sua vida e faz o ide de Jesus, você vive com muita abundância de vida no seu interior. Você vive com um sorriso estampado no teu rosto. Você consegue perceber nas dimensões espirituais barreiras sendo quebradas, grilhões sendo despedaçados e o nome de Jesus sendo glorificado na terra. Você é um missionário. Não queira passar aquela responsabilidade que é sua para ninguém. Lembra quando Pedro e João na porta do templo? Quantas vezes Jesus deve ter passado por ali e visto aquele moço? Mas Jesus não fez nada por ele, porque tem obra que é você que vai fazer. A obra que você tem para fazer, entenda o que Deus está falando. Aquele irmão, aquele colega, aquele amigo, aquele que vem na sua mente, você diz assim: eu poderia ir lá e não vai. Aquele que você diz assim: eu poderia chamar fulano para ir no culto, eu estou sabendo que fulano está caído, está nas drogas, está na prostituição, e você pensa, e você omite, você peca. Você sabia que existe pecado por omissão? Quando você não faz o que Deus te ordena fazer, você se torna omisso, e aí sim, vem grandes consequências sobre a nossa vida e o nosso ministério. Vem os ais, vem as provas, vem as dificuldades. Deus está dizendo: ei, acorda, acorda,
Ah, não, mas eu não quero. Não é questão da gente querer, é ser inteligente e aceitar o que nós somos e o que nós estamos aqui para fazer. Então, queridos e amados irmãos, a igreja ela é viva, ativa, dinâmica. A igreja é imparável. Lembra da igreja primitiva? Quanto mais perseguia, mais crescia. Não é a perseguição que acaba com a igreja, porque perseguição não acaba a igreja, faz aumentar ela. Quanto mais persegue o ministério de alguém, mais ele cresce, ele evolui. Irmão, é assim a vida do cristão. Quanto mais ele é perseguido, mais ele ora, mais ele busca, mais ele vê o céu se abrir e a glória de Deus se manifestar. Agora é sombra fresca, tudo do bom e do melhor, tudo tranquilo, não falta nada, tem tudo acomodado. Aí alguém fala, vamos, não, vou deixar minha telona de 150, esqueci até o nome aqui que fala, polegadas, né? Deixar aqui a 60 e vou para o sol aí, vou para a rua, vou para a casa de alguém evangelizar, vou nada. E Deus nos chamou para evangelizar. Então, talvez você não indo, você tem várias maneiras para fazer isso, e você sabe do que Deus pode fazer na sua vida. Portanto, cada um individualmente é equipado com os dons para atuar no reino de Deus durante 365 dias do ano. Cada um individualmente é equipado com os dons para atuar e trabalhar pelo reino de Deus. Quem aqui é equipado? Se não for, não, pastor, eu estou sem equipamento nenhum, mas Jesus pode te equipar. Nós comprávamos umas bicicletas magrelas antigamente, aí dizia assim, vamos equipar essa bicicleta. E equipar é o quê? É colocar peças. Daqui um pouco, olha aí, alguém olhar, mas que bicicleta equipada é essa, hein? Está arrebentando, sabe o que é isso? É a nossa vida, nós chegamos para Ele sem nada, e Ele começa a nos equipar, Ele começa a nos capacitar, e quem olha para você diz, rapaz, que bênção essa irmã, que bênção esse jovem, esse obreiro, esse pastor, olha que obra linda, sabe o que é isso? É somente os dons que Deus lhe entregou, e você está desenvolvendo. Então entenda que Ele te chamou para que você tenha boas obras. Continue levando a palavra a quem precisa. A ordem é: faça um discípulo de todas as nações. Mateus 28, 18, 20 e 20 diz isso aí. E faça discípulo de todas as nações. Palavra nação que vem de etnos, e definida como um corpo de pessoas unidas, seja de cultura, tradições comuns. Então, quando se fala de nações, está dizendo de todos os tipos de pessoas, raças, tribos ou nações. Nós não podemos dizer, eu só prego só para quem é amigo de crente. Você precisa pregar para quem aborrece a luz. Nós precisamos pregar para o feiticeiro, para o macumbeiro, para o católico, para o espírita. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para os judeus, para o gentio. Nós devemos pregar a palavra de Deus a todos quando você tiver a oportunidade. Sem medo, não precisa ter medo. No momento, na hora certa, Deus, através do Espírito Santo, vai te usar. É por isso que eu estou dizendo, tudo que você tem, consagre ao Senhor. Porque se Deus te deu dons, consagre a Ele, porque na hora e no momento certo, você vai usar as ferramentas necessárias. Para que Deus dá a enxada? Para o homem capinar. Para que Deus dá o machado? Para o homem cortar a madeira. Para que existe ferramentas, o trator? Para que existe a colhedeira? Para colher o que se plantou. Ferramentas.
E para que existem dons espirituais? Para você usar. Mas tem muita gente deixando as ferramentas encostadas, já enferrujou, já estão paralisados há tempos. Mas nesta noite, nesse culto aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, Deus dizia ao meu coração: é preciso ressurgir o fervor missionário no coração da minha igreja. Deus quer levantar jovens fortes, Deus quer levantar mulheres fortes e valentes, Deus quer levantar obreiros valentes e valorosos, Deus quer levantar um exército, o corpo vivo, cheio da graça e do poder de Deus. E por onde você passar haverá um milagre, por onde você passar haverá ressurreição, por onde você passar, vidas se renderão e dirão: eu também quero esse Deus. Jesus quer usar você. Então não se acomode, não esteja satisfeito em ser apenas um membro, mas queira ser ganhador de almas. Você pode cantar, mas o seu louvor tem que atingir almas, vidas. Você pode pregar bem, mas a sua ministração tem que alcançar almas, corações. Você pode orar bonito, mas a tua oração tem que alcançar almas para o reino de Deus. Você pode ser talentoso, talentosa, você é aquele que quando chega, aleluia, todos olham e veem o brilho de Deus na tua vida. Você é aquela que quando entra, muitos até apontam e dizem: essa daí quer ser boa. Não é porque ela quer ser boa, ela é boa, ela é abençoada, ele é abençoado, porque foi Deus quem te chamou. E quando a gente se dispõe para fazer a obra de Deus, Deus começa a revelar de forma extraordinária a você. Se você quer sentir força, se você quer sentir graça, paz e alegria que queima e arde a tua alma, faça a obra de Deus. Faça, não se contente só em vir aqui, receber a palavra e ir embora e depois voltar e sentar de novo. Não, começa a dizer: Pai, eu consagro a minha vida a Ti. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me orienta, porque eu preciso levar a Tua palavra a pessoas de diversos pensamentos. Entenda o que eu disse para os irmãos, que quando nós falamos de nações, aí a gente pode dizer assim: ciclistas, estudantes, médicos, empresários, advogados, dona de casa, funcionários públicos, atletas e muitos e muitos e muito mais. Porque seria uma lista interminável se nós fosse falar quando Jesus disse: vai, pregue para todas as nações. Não tem limite. Não tem como alguém dizer que o terreno onde ele está não é fértil. Pode não ter quem semeie a palavra. Pode não haver aquele que é ceifeiro para colher aquilo que já foi até plantado. Pode não haver disposições de muito, mas Jesus nessa noite quer levantar uma igreja forte, uma igreja que fala, uma igreja que vai para o campo, a igreja que entra nos becos, nas vielas, nos hospitais e nos presídios e anuncia as boas novas de salvação. Ou você pensa que Deus desampara quem trabalha para Ele? Ou você pensa que Deus envergonha quem anda na presença dEle? O que você tem fazendo todos os seus esforços não é nem 1% daquilo que Deus pode fazer quando você entender o seu chamado e se responsabilizar em ganhar almas para o reino de Deus. Faça parte deste grande exército. Você é um representante legal de Cristo aonde você estiver. Você é um representante e acabou. Igreja é um grande edifício de pedras vivas. Veja o que Mateus 16, 18 e 19 diz. Olha bem.
Mateus 16, 18 e 19. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos o que nós estamos dizendo aqui nessa noite. Pode ficar à vontade, pastor Jefferson. Mateus 16, 18 e 19. 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? A igreja, ela é feita de pedras vivas. Aí no catolicismo ele diz assim, Pedro foi o primeiro papa. Não. Pedro era apenas membro do corpo de Cristo, como eu e você. Quando Jesus diz, Pedro, tu és pedra, Jesus está dizendo, e sobre esta pedra, ou seja, Jesus é a rocha. Pedro, tu és pedacinhos de pedra, muito pequeno, mas sobre esta rocha, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é formada por pedras, por prédios, a igreja é formada de pedras vivas. Você faz parte desta igreja, você é o motivo da igreja estar crescendo, você é o motivo da igreja estar evoluindo, você é o motivo de pessoas ser curadas, libertas no nome de Jesus, porque Deus está usando você. Ainda tem gente que diz assim, tem nada para me fazer, olha aí, meu Deus do céu, vou sair dessa igreja, estou muito parado, Está mesmo, ainda bem que você reconhece que está parada, porque se você soubesse o tamanho do campo que está aí fora para você ir lá, entrar na casa de quem foi vitimada de macumbaria, orar pela pessoa para ser liberta, visitar alguém que precisa, andar nos becos, nas vielas, na feira, na rua, nas lojas, aonde Deus te enviar, meu irmão, não tem. Aí quando chegar de noite, se você chegar na igreja e fala assim, eita, mas que Jesus me usou nessa noite pela misericórdia dele, olha o tanto de pessoas que estão aqui nessa noite. Aí você está tão satisfeito, tão cheio do Espírito Santo, que quando te der a oportunidade, você vai chorar de alegria e vai testemunhar as maravilhas que Deus fez através de você. Agora tem crente que fala, quase que o pastor me pega despreparado. Olha aí, irmão. Pastor, avisa, viu? Eu não tenho nada para os irmãos não, viu? Ele já chega pondo lá para baixo, a igreja, porque tem crente que é assim, ele é tão desanimado, tão desconectado, ele está tão paralisado que quando passa para ele a oportunidade, a igreja se entristece. Mas o crente avivado, o crente que fala da palavra e anuncia o evangelho é diferente. Quando você vê ele pegar o microfone, quando você vê ele fazer a obra de Deus, você fala assim, algo diferente está na vida desse irmão. Eu quero ser como ela. Eu quero ser como aquele, eu quero ser como ela, porque essa daí é cheia do Espírito Santo. Quando ela pega o microfone, a igreja parece que vai desabar o templo de tanta glória, parece que estremece tudo. É porque essa pessoa entendeu quem ele é, para que ele veio, para que ele está aqui, e ele está consagrando os seus dons, a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso nessa noite. Então, meus queridos e amados irmãos, entenda que nós somos a igreja constituída de pedras vivas. Quem nós somos em Cristo está acima de tudo que fazemos. Você sabia disso? Que tudo que nós fazemos, nós somos em Cristo, é maior do que tudo que nós fazemos. Por quê? Pois tudo que fazemos flui daquilo que somos. Você está entendendo? Por isso que
quem nós somos em Cristo está acima de tudo que fazemos, pois tudo que fizermos flui daquilo que nós somos. Você só precisa fazer aquilo que você é. Porque tem gente dizendo assim: eu vou fazer para ser. Não é melhor você fazer ou ser aquilo que você está fazendo? Porque você faz aquilo que você é. Mas aí tem gente dizendo assim: eu vou fazer. Por isso que eu disse, grave o que eu disse no começo: boas obras. Jesus te chamou para fazer boas obras. Então você é isso, você é alguém que nasceu para fazer. Você já nasceu, então você sendo, você faz. Você não precisa fazer para ser, porque você desde o ventre já foi escolhido, já foi separado. Você é um pregador, você é um levita na casa do Senhor. Então você só está dispondo aquilo que você é. Então, em nome de Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entende por quê? Quem nós somos em Cristo está acima do que fazemos? Por quê? Porque você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, anunciar as boas novas a quem precisa dela. Então você foi chamado no Novo Testamento, cada um de nós somos um sacerdote. Olha para o teu irmão e diga: você é um sacerdote, independente de ser pastor ou não. Então tira essa mentalidade que é o pastor que tem que fazer tudo, que é o missionário que tem que fazer tudo. Você é um sacerdote. Agora, naquele tempo, o sacerdócio era um ofício separado de pessoas específicas da tribo fulana, para que ele realizasse a obra. E se tivesse defeito não podia. Mas no Novo Testamento você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Jesus Cristo te deu livre acesso. Jesus Cristo nos conectou de novo. Estávamos desligados, a ponte foi criada, o véu que existia foi rasgado, e você tem acesso diante da presença de Deus. Você nessa noite pode bater no peito e dizer: eu sou um sacerdote de Deus. Satanás, tu não vai me enganar mais, dizendo que eu não posso, que eu não faço, que eu não tenho capacidade, que eu não posso. Você foi chamado para fazer missões. Vemos isto claramente nas áreas da adoração. Você lembra o que Maria fez quando Jesus estava no jantar? Então ela adorou a Deus. Ela derramou um perfume raríssimo em Jesus. Nós percebemos que no Novo Testamento quem não podia adorar, agora adora. Nós percebemos que até mesmo Marta, quando Jesus chega na tua casa, está a serviço, servindo o Mestre Jesus. E além de tudo isso, Jesus disse para os seus discípulos: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Você é uma testemunha de Jesus.
Você é aquele que vai anunciar para as pessoas, como Paulo disse: ei, o Deus que eu estou pregando para vocês é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Deus que eu prego para vocês é aquele que me apareceu no caminho de Damasco e me fez deixar todos os ritos mosaicos para adorar e servir ao Senhor. É esse o Deus que eu vos prego. É como o pastor João pregou aqui no domingo e disse: olha vocês, eu prego para vocês o Deus do altar desconhecido. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus do altar desconhecido em meio milhões e milhões de deuses. Mas lá estava a presença do Deus que criou os céus e a terra. Então, em nome de Jesus, não importa se você vai estar em Atenas, se você vai estar em Babilônia, se você vai estar entre os bruxos ou entre os católicos, seja lá quem for, você não precisa se intimidar. Somente seja uma testemunha valente de Deus e anuncia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não desista de anunciar a palavra. Não desista de acreditar em quem não consegue se erguer. Mesmo que muitos dizem: essa aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Essa não é a visão do missionário. Ele sempre vai dizer: Deus é maior do que todas essas coisas. Você vai se erguer, você vai se levantar. Eu estou aqui para te ajudar. Dê a mão para essa pessoa. Dê a mão para essa pessoa que está fraca, caída. Ora com ela. Jejuma em favor da vida dela. Consagre pela vida dela. Mostre o amor de Deus que está em ti por ela. E você vai ver que logo ela vai olhar e dizer: obrigado, porque você está me ajudando. Eu lembro que uma vez nós no ministério, alguém chegou para mim e disse: pastor, nós estávamos fazendo evangelismo e uma mulher muito violenta colocou água quente para jogar em nós. Na hora que a gente estava ali falando da palavra, ela ferveu água e veio para jogar. Nós tivemos que sair depressa. Eu não vou mais lá. E um dia Deus disse: vai lá e pregue a minha palavra para aquela mulher. E quando eu cheguei naquela casa e eu entrei naquela porta falando com o marido dela, eu notei que ela andava para lá e para cá muito nervosa, e xingava e praguejava. E eu falando de Jesus com o esposo dela, eu disse: Jesus amarra todos os demônios, e que Satanás seja envergonhado. E aquela mulher não jogou água quente naquele dia, batia nas panelas, batia dentro da cozinha. E eu clamando em espírito, dizendo: Satanás, tu não tem poder. Vim embora, voltei de novo. Outro dia a mulher passou de novo, espraguejando, ia para o quintal, voltava para dentro. E eu falando de Jesus, orava com o irmão e voltava para casa. Na terceira vez a mulher parou e ficou na porta e começou a ouvir a palavra de Deus. Aí ela disse para mim assim: você é o pastor? Eu falei: pela misericórdia de Deus, mas eu sou do Vale do Amanhecer. Eu falei: mas Jesus te ama. Ah, mas do vale eu não saio porque lá é o meu lugar. E um dia eu cheguei na casa dela novamente. Quando eu entrei, ela já sentou. E eu disse para ela, ela muito angustiada, eu disse: tu queres uma oração? E eu orei por aquela mulher naquela tarde. E ela já estava com as malas feitas para ir lá para o Vale do Amanhecer. E de repente, quando aquela mulher saiu para ir para o Vale do Amanhecer, e foi. No outro dia, quando eu voltei de novo, ela disse: pastor, o que foi que o senhor fez? Ela: fiz o quê? Eu orei por você. Não, é porque lá invocaram os espíritos, os guias, e ninguém desceu. Aí alguém me olhou e disse: tira ela daqui que alguma coisa está errada, tem algo diferente na vida dela. E ela foi arrancada. Eu disse: a mão de Jesus Cristo está sobre a tua vida. Os demônios não terão mais poder sobre o teu corpo, porque aquele que está aqui é maior do que Satanás. Ela disse: é, pastor, é.
E eu preguei de novo para ela, ela voltou para o vale, e um dia eu cheguei lá, ela estava com os braços levantados, diz: olha o que seu Jesus fez comigo. Eu disse: o meu Jesus fez isso? Porque depois que eu falei, olha como é que eu estou, e os braços estavam na carne viva, umas bolhas grandes, esquisitas. Eu disse: tu crê que Jesus te cura hoje? E se Ele te curar, tu se converte ao Evangelho? Ela disse: se me curar, eu vou servir a esse Deus. E naquela tarde eu lembro como hoje eu orei na casa dela e repreendi aquela enfermidade. Quando eu cheguei na igreja, voltei em casa, quando eu voltei na igreja, daqui um pouco eu vi aquela mulher, desceu e passou olhando para dentro da igreja, e eu pregando como aqui, eu vi quando ela desceu, depois ela voltou, desceu de novo, e depois ela entrou e ficou lá na porta. Eu disse: é hoje, Jesus. E aquela mulher disse: pastor, eu quero aceitar esse Jesus, porque as bolhas que tinha já não tem mais, olha aqui, está tudo seco. Depois que saiu de lá, as bolhas estouraram, e eu estou sentindo que eu estou curada. E ela não esperou o culto terminar, ela correu na frente, aceitou Jesus, e foi festa naquele culto. Não desista de quem muitos já desistiram. Se Deus te mandar ir, vá. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus fará de ti labareda de fogo nessa cidade. E então aquela mulher foi liberta e está adorando a Deus, servindo ao Senhor. Mas como é que irão crer se não há quem vai, quem pregue a palavra de Deus? E você foi chamado para isso, você foi escolhido para isso, e Deus quer usar você, irmão. Pedro também diz na palavra em 1 de Pedro 2,5 também assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você é um sacerdote, você é um missionário, você é a boca de Deus na face dessa terra. Então se disponha em nome de Jesus, meu amado irmão, faça o que você tem feito para Jesus hoje, o que te fizeste hoje para o Senhor. Jesus não vem buscar numa igreja que não tem esperança em salvar o próximo. Jesus vem buscar uma igreja que ama as almas, que deseja nela pelas almas que estão perdidas. Fazer a vontade do Senhor nos traz paz e nos fortalece. Quando você faz a vontade de Deus, você tem paz. Quando você faz a vontade de Deus, você é forte. A sua vida foi escolhida na construção do que é eterno. Você foi escolhido na construção daquilo que é eterno. Consagre as suas habilidades ao Senhor nessa noite, e peça a Ele dizendo: eis-me aqui, Espírito Santo, cumpra em mim o teu querer. Tem hora que a luta é grande, a batalha é travada, e a gente pensa até em desistir, mas como Jesus no Getsêmanis, Ele olhou e disse: vai ser muito difícil, Pai, se for possível passa de mim esse cálice. Mas quando Ele ora novamente, Ele entende e diz: Pai, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Ele consagrou a vida dele ao Pai, dizendo: eu vou até o fim. A luta está doendo, a luta é grande, a prova é travada, mas consagre a sua vida a Deus. Diga ao Espírito Santo: cumpra em mim o teu querer, não deixe eu fazer a minha própria vontade, Pai, porque a minha vontade, a minha carne limita contra o Espírito o dia todo, e a vontade da carne é fazer aquilo que não agrada, aquilo que não edifica, aquilo que não fortalece. Mas o Espírito estando fortalecido, você vai ter força em si para fazer a diferença nessa terra. E como eu vou fazer a obra de Deus? Mateus 28, 18 ao 20. E como e qual é o lugar que eu vou fazer essa obra, pastor? Você vai aprender agora
na palavra de Deus, porque missionário não é apenas aquele que sai da sua terra para ou para lugares distantes. Porque tem gente que acha missionário é só se tiver passaporte. Tudo bem, tem uns que são específicos, que Deus leva para longe, para fora, para fazer obra em determinados lugares. Mas missionários não são só estes. São algum destes que estão indo. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder ao céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está ordenando, e Ele está dizendo: ide, pregai, leve a minha palavra, e eu estarei convosco até o final dos tempos. Jesus está conosco, você não precisa temer em pregar a palavra de Deus, porque Jesus vai te dar a autoridade necessária para que essa obra seja feita. O conceito bíblico é que todo discípulo é uma testemunha de Cristo, Jerusalém ou até os confins da terra. Então missionário não é só aquele que vai para longe, você vive na sua Jerusalém. Ficai-vos, pois, em Jerusalém, anunciai-vos em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém, querido e amado irmão? Ou seja, cada salvo é um missionário no campo, todo lugar é um campo missionário. Todo lugar é um campo missionário. Você não vive só, você não está ilhado, sem ninguém olhar para você. Você vê gente todos os dias, você é rodeado por pessoas o dia todo. Você está num campo missionário. É a hora de começar a usar a estratégia e dizer: faz isso, Jesus. Fala de Jesus, anuncia a palavra de Deus com sabedoria, e o Espírito Santo de Deus vai te trazer, aleluia, a resposta, e você verá os frutos que irão se manifestar através da sua vida consagrada a Deus. Então todos somos missionários e todos nós temos um campo. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, o cristão é um missionário aonde? No hospital. Se nós olharmos o advogado, o escriturário é um missionário em Cristo no escritório. O empregador ou empregado é um missionário na sua empresa. Você é um veículo da graça de Deus por onde você estiver. Entendeu que todos nós estamos em campos missionários. O que está faltando é visão para entender o que nós devemos fazer para ganhar essas almas que nos rodeiam, que nos cercam, que muitas das vezes chega perto de você contando uma dificuldade, e você diz: eu não vou falar que eu sou crente, eu não vou orar, e você é omisso, acaba se omitindo. Ah, mas aqui eu não posso fazer isso. Chama no canto. Tenha sabedoria, não é você no meio do seu local de trabalho ficar lá: eis que Jesus está voltando, gritando. Não é isso. Mas Deus vai te dar um momento oportuno, a hora certa, no horário de almoço, no horário que você vai ver o momento. O Espírito Santo vai dizer: é agora, semeie a palavra, e você vai semear a boa palavra de Deus, e essas vidas vai dizer: eu senti a presença de Deus, e eu também quero conhecer esse Jesus. Aonde você estiver, você está dentro de um campo missionário. Então não tem como dizer: eu não tenho oportunidade. Mentira. No seu comércio, no hospital, no seu trabalho, na sua empresa. Aí é você, às vezes a gente vê, a pessoa entra e fala assim: rapaz, estou passando uma luta, uma dificuldade. Eu não sei o que eu faço com meu filho que está vivendo aquela situação difícil. Muitas das vezes você, como um cristão, cala.
É Deus dando a oportunidade de você dizer: ei, vem cá. Você crê que se a gente orar, Deus pode fazer um milagre na vida do teu filho? Naquela situação A ou B ou C, você crê nisso? Você já chamou a responsabilidade, porque o Espírito que está em ti, ele te mostra o que é que está aprisionando no mundo espiritual a vida daquelas pessoas, e a tua voz não é uma voz qualquer, é a voz de alguém que foi chamado e escolhido, e quando você libera a voz, aonde Satanás estiver, ele vai ter que bater em retirada, porque tu és diferente, tu tem a presença, a luz do Espírito Santo, você é sal, você é luz, você é alguém que tem a presença do Espírito Santo. Então, meus queridos e amados irmãos, anuncie as boas novas dos senhores, do Senhor por onde você passar. Anuncie as boas novas do Senhor. Vamos encerrar. Olhando assim, mudamos o nosso conceito sobre o trabalho terreno, que é temporal, e passemos-nos a servir o reino que é eterno. Se você valorizar aquilo que é temporal mais do que aquilo que é espiritual, você não está certo. Se eu valorizar aquilo que é da horizontal mais do que aquilo que está na vertical, eu não sirvo para ser um missionário na obra do Senhor. Porque missionário que é missionário, crente, cristão que é cristão, ele não troca as coisas de Deus pelas coisas dessa vida. Nós temos vários exemplos de missionários que morreram soterrados, missionários que foram cerrados, missionários que foram aprisionados e mortos, degolados, e não negaram a fé. A palavra era: nega o Deus que você serve, e eles diziam não. Mas o que é que impulsionava eles ser valente dessa forma? Era porque eles sabiam quem eles eram e para onde é que eles iam. E ainda que lhe tirassem a própria vida, eles continuavam proclamando e dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tem missionário aqui nessa noite? Levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É tempo de fazer missão, igreja. Nunca estivemos tão perto de tão grande oportunidade como essa. Você entendeu nessa noite que você é um missionário? Você entendeu nessa noite que você não pode ser missionário só quando vai com o missionário Reginaldo? Você entendeu isso? Porque a mentalidade de muitos estão fechada. Eles acham que ser missionário é só entregar folheto na praça. Não é isso. Entenda que a sua missão é de dia, de noite, de madrugada. Na hora que for necessário, você entra com a palavra e faz aquilo que deve ser feito. Use os talentos que Deus te deu e faça essa obra, porque Deus conta com você. O Espírito Santo está contando com você, está contando comigo. E se nós não falarmos, se nós não profetizarmos, como Jesus disse para aquele moço quando disseram: manda eles calarem, e Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão. Se você não falar, Deus vai usar alguém para falar. Se você não levar, Deus vai usar alguém para levar. Aí depois não adianta choramingar e dizer: por que essa luta, essa prova, essa dificuldade? Olha lá, Deus falou aquilo que eu ia falar para fulano, é porque você acovardou. Deus está mandando: vai lá, dá um abraço, fala a minha palavra. Aí você não fala, Deus levanta o outro, vai lá e fala. Aí você é covarde. Aí alguém levanta um projeto bonito, ganha alma para Jesus. Eu também tinha esse projeto no meu coração, mas não executou, não adiantou nada, não tem obra. Então é tempo de despertar. É tempo de colocar na sua cabeça que você foi chamado para fazer a missão do Senhor. Não deixe o seu pastor só. Não deixe o pastor, o líder de departamento só, porque tem gente que diz assim: deixa ela se virar.
Deixa ele ser. Não, você vai ser aquele que vai dizer assim: eu também quero acrescentar. Aí alguns dizem assim: pastor, eu cheguei aqui, estou aqui para somar. É pouco, né? Somar é pouco. Conta comigo, eu estou aqui para somar. Não, chega e diga assim: estou aqui para multiplicar. Conta comigo, eu estou aqui para multiplicar. Eita, glória a Deus. Aí o pastor já alegra o coração, fala: esse crente tem visão, esse crente é bênção na face da terra. Esse crente não é aquele crente que quer andar só, ele sempre vai andar acompanhado com alguém, 2 ou 3, 4, 10 ou 1000, ele sempre vai fazer a diferença. Então entenda, muitos que têm o título não faz, e muitos que não têm estão fazendo. Muitos que carregam um diploma, até tem um diploma na parede, não faz. E muitos que não sabem nem ler, nem escrever, é analfabeto, está fazendo a missão de Jesus. Eu vou fechar com essa experiência. Fizemos um curso de capacitação uma vez de evangelismo. E quando nós fizemos esse curso, nós estávamos, como estamos aqui, aí nós recebemos a palavra um dia todo, de cedo até 2 para 3 horas da tarde. O curso era bem simples, objetivo, e aí o professor, aí tinha lá um monte de obreiro, eu estava lá também, era o pastor da igreja já, e muitas outras pessoas, pastores de outro lugar. E aí alguém disse assim, aí o professor disse: agora vamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui, vamos sair, e depois nós nos encontraremos aqui nesse local, e cada um vai testemunhar o que Jesus fez de forma rápida. E foi assim, irmão, saímos, e lá no nosso meio tinha uma mulher, ela não conseguia ler, ela ficava: pastor, não sei escrever, não sei fazer nada. Falou: então escuta, só ouça. E ela ficou ouvindo. E quando saiu naquele evangelismo, um grupo para um lado, para o outro, meu irmão, quando nós chegou de volta, quem mais testemunhou as bênçãos de vidas que se renderam aos pés? Analfabeta. Aquela mulher que não tinha leitura nem nada, foi a mulher que mais ganhou almas naquela tarde. Você está entendendo o que Jesus está falando? Jesus não precisa de pessoas capacitadas. É bom que sejam capacitados para fazer, não estou dizendo, não estou anulando isso aqui não, mas Jesus precisa de pessoas que estejam dispostas, pessoas que estejam dispostas a fazer a obra de Deus, é só isso. Ele faz de forma simples, mas está fazendo. E o Espírito Santo de Deus, se você consagrar a sua vida a Ele, a unção vai fazer diferença. Fica de pé. Fica de pé nessa noite. A unção, consagre a sua vida. Consagre as suas ferramentas a Deus. O medo anula a nossa fé. Você sabia que quem tem medo não será aperfeiçoado jamais? E tem muita gente que já era para estar muito mais além, mas por causa do medo, da covardia, estão parados. Mas nessa noite é uma noite de renovar o compromisso em trabalhar para o reino de Deus. Nessa noite, não importa se é jovem, se é obreiro, se é pequeno, se é pastor, nós precisamos renovar a responsabilidade de dizer: se Deus me der a oportunidade, a partir dessa noite eu vou falar, eu vou anunciar as boas novas para quem Deus colocar na minha frente, e eu vou ser um ganhador de almas. Aí Deus vai olhar do céu e dizer: ali está o meu servo, sábio, inteligente, porque quem ganha a alma, sábio é. Fala com Deus aí onde você está. Talvez você
por muito tempo, fez grandes trabalhos para Jesus, mas o tempo foi passando e você se acomodou. Pessoas que podem ser líderes espirituais de pessoas aqui. Pessoas que poderiam hoje estar rebanhando e estão sendo rebanhados. Pessoas que poderiam ter acrescentados e não acrescentou. Mas nesta noite que o Espírito Santo de Deus, que operou no passado e que opera hoje, possa tomar a direção da tua vida e fazer de você uma brasa acesa na face dessa terra. Seja um arauto do rei, seja aquele que proclama as palavras das boas novas de salvação a quem precisa. Irmão, tem muita gente boa perdida por aí, tem muita gente talentosa caída, esperando uma palavra sua, e quando você estender a mão, através daquela vida, outras também se renderão, e o reino de Deus vai ser acrescentado, e pessoas olharão e dirão: este aqui é meu pai na fé, esta daqui é minha mãe na fé. Por quê? Porque você ganhou, cuidou, consolidou, ajudou, e ele hoje está fazendo a obra de Deus e ganhando alma para o reino de Deus. Mas aonde estão os missionários da Ebenezer? Aonde estão os missionários do pleno século 21? Então, em nome de Jesus, levante as tuas mãos e diga: Senhor Jesus, me encha do teu Espírito, me capacite com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Dá a unção necessária à tua igreja, Senhor. Dai a unção necessária ao teu povo, meu Deus. Abra os olhos espirituais para que eles vejam a tua glória. E eu creio, Pai, que aqui ou no mutirão, no São Francisco, nos setores dessa cidade, aonde cada crente desse passar, o inferno vai ser estremecido e vidas vão ser libertas para a glória de Deus. Eu estou sentindo que o Espírito Santo vai levantar homens e mulheres aqui, porque você é capaz. Quem diz que você não pode se enganou, porque tu nasceu com um projeto já, aleluia, que Deus criou. Você é um projeto de Deus. Não importa se você está na prova, na dificuldade, não importa, porque Deus te chamou para dar certo. Deus te chamou para resgatar das garras de Satanás os que estão aprisionados. Deus vai colocar sede no teu coração pelas almas. Bendito és o nome do Senhor, Deus. Deus, aquele desejo, aquela graça que o Senhor derramou no coração de Isaías, quando ele estava naquele templo, meu Deus, que essa glória possa encher a tua casa nessa noite, e que o Senhor venha tocar os lábios, venha tocar os ouvidos, venha tocar a nossa vida, Senhor. A mesma sede que os discípulos sentiram para evangelizar e pregar a palavra em todo o mundo antigo. Deus de poder, que essa chama esteja acesa em nossos corações. Seja um profeta, seja uma profetisa na escola, no trabalho, na onde você estiver, a sua missão está preparada. Aonde você está é o campo missionário que Deus te levantou lá. Não cale, não cale, fala e não te cala. Anuncia, doa quem doer, fale a palavra, anuncia a verdade, e tu verás que isso trará grandes frutos. Há dons de Deus sendo entregue nessa noite, há dons de
espirituais sendo entregue nessa noite. Recebe. Vai entregando nessa noite, Senhor. Vai tirando todo medo. O Senhor está arrancando medo. Deus está arrancando temor. E Deus vai colocar ousadia onde há temor. E você vai ser diferente. Aleluia, 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 aleluia. É você mesmo. É você mesma. É você. Ai, 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 cantarabassuria. É o grande exército de Jeová. Aleluia. Quem está se alistando para essa grande missão, levanta as duas mãos e vai assim, ó. Levanta a mão e vai fazendo assim, ó. Olha para cá, ó. Soldado marchando. Vai e vai marchando. Pisa, pisa com fé. Pisa com coragem e com poder, porque a vitória está chegando. Marcha, marcha, soldado. Marcha, soldado de Jesus. Chamados para fora, chamados para fora, chamados para fora, chamados para fora, chamados para fora. Levanta e adora. Olha a glória de Deus na casa. A glória do Senhor encheu a casa. Atentai-vos para aquilo que é eterno. Atentai-vos para aquilo que é eterno. Porque tudo isso vai passar. Há muitos perdidos, embaraçados, mas te chamei para grande obra na terra. Levantai-vos, ó cabeça, e ó mandagassé, porque entras o Rei da Glória. E a minha graça seja convosco. Olhai para aquilo que é eterno, diz o Senhor nessa noite. Deus de mistério, fica, Senhor, conosco sempre e abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva. Eu quero que a igreja eleita do Senhor levante as duas mãos para cima. Glória a Deus. Faz assim, ó, com a sua mão, balança para Jesus ver que você concordou, que você ligou, dizendo que você vai ser diferente. Ei, jovem, você vai ser diferente. Ei, senhora, obreiro, você vai ser diferente. Sabe por quê? Não é porque você vai ser melhor, não. É porque você vai falar as boas novas de Jesus. Você que crê nisso, diz: eu creio. Então aplauda o nome de Jesus, glorifica o nome dele e diga: eis-me aqui, estou à disposição, Senhor. Deus é fiel. Meu Deus, vai fumegar o pavio. Tem pavio fumegando e o fogo vai queimar. Tem pavio fumegando aqui e o fogo vai queimar. A labareda vai pegar. Porque Satanás pensava que a igreja, mas aqui tem homem e mulher de Deus, tem homens e mulher de Deus, jovens de Deus, e Deus vai usar. Aleluia, Jesus.